E aí, meus amigos, numa boa, hoje eu vou me atrever a falar sobre um tema que ele é bem difícil, ele é bem complexo, né? Mas coisas difíceis têm que ser faladas, né? A gente não pode deixar de falar porque a coisa é complexa, né? Mas vamos lá, vou começar devagar. Aonde eu quero chegar? Começo percebendo pessoas falando de coisas que não sabem, de coisas que não têm, que têm apenas noção, mas que não sabem do que trata. Exemplo, a pessoa se diz injustiçada, mas ela não tem noção, nunca pensou o que é a justiça. A outra diz que em nome da liberdade de expressão, tarará, tarará. Mas o que é liberdade de expressão? Perceba que todos nós não sabemos muita coisa. Mas, se nós vamos falar querendo dizer que sabemos do que falamos, é imperioso que tenhamos um mínimo de trato com aquilo que queremos falar. Ou seja, que saibamos, no mínimo, conceituar. Conceituar, mais ou menos, é a resposta para a pergunta: o que é? Do que trata? Por exemplo, política, o que é? Né? Justiça, o que é? Quando tu definires, conceituares isto, né, as pessoas saberão que tu sabes daquilo que tu falas. Ou pelo menos tu restringe a interpretação e tu é bem mais objetivo. Percebam que uma discussão entre pessoas que não sabem do que falam, elas estão no âmbito da mera opinião. Eu acho isso, o outro acha aquilo, a outra acha outra coisa, e ficam ali se divertindo numa espécie de jogo, né? Divertido, se não for agressivo, divertido, né? Aonde se discute, o tempo passa, né? As pessoas aprendem, as pessoas fazem simpatias e antipatias, é tranquilo, desde que não seja alguém extremado, que vai lá e violenta o seu oponente, o seu colega de diálogo, para não dizer oponente, né? Mas aqueles que estão discutindo um tema sob a perspectiva de que sabem do que falam, é outro nível. É mais difícil, é mais complexo, tem a ver com credibilidade de quem fala. E quem fala terá que ter a capacidade de conceituar. Voltando ao exemplo, para não fugir muito, se eu vou falar sobre política no ambiente de pessoas que se dizem entendedoras, eu vou poder conceituar o que é a política, o que é a justiça, o que é a liberdade de expressão. Então a primeira brincadeira vai ser: do que trata? O que tu queres dizer com aquilo que tu dizes? Isso é muito importante. Mas o que é isso? Conceito, né? Aqui que está a parte complexa. O que é necessário para quem vai conceituar? O que ele precisa? De uma capacidade cognitiva, né? De onde vem essa capacidade cognitiva? Do exercício do trato daquele tema. Se eu vou falar sobre política, vai ter a ver com minha capacidade de leitura, de interpretação de texto, minha capacidade de abstração. Eu vou pegar características da realidade, né? Abstraí-las, colocá-las na função de ideias que se complementam, e então eu vou poder conceituar, eu vou poder dizer do que trata. Percebam? Um exemplo: uma criança que quer um objeto, ela aponta, ela é objetiva, ela aponta. E por que aponta? Porque ainda não tem as capacidades cognitivas, não tem tempo de vida e de exercício com a fala para dizer sem as mãos, abstratamente: eu desejo brincar. Brincar é um comportamento lúdico. Ela não tem, ela absolutamente ela aponta. Funciona? Funciona, desde que observem o movimento corporal delas. Na conceituação não há mãos. O que eu quero dizer com isso? É preciso
dizer das características essenciais, pertinentes daquele assunto para que todos compreendam. E todos compreendendo vão poder ter conversas, ideias dialogadas de forma qualitativamente muito superior. Então percebam que é uma capacidade cognitiva que precisa ter sido exercitada antes. É preciso ter capacidade de falar de maneira abstrata, no mundo das ideias, da lógica, da coerência, da pertinência. Percebem que a própria explicação do conceito ela é abstrata. Então, percebem a diferença? Quando eu vejo pessoas discutindo como se estivessem falando de coisas sabidas, pessoas que se põem no papel de quem sabe do que fala, mas não sabe. Eu acho assim, é tempo gasto e propenso à discussão que vai beirar a briga, vai beirar as ofensas. Por quê? Porque estão opinando com as características, com a cara, com a postura de que sabe, mas conceitualmente não sabe, portanto é uma postura equivocada. Apesar de todos, voltando ao exemplo da política, parecer saber, todos parecem que sabem o que é política, se conceituar o que é ou não sabem, não tem nem noção, começa a apontar, a política é o vereador, é o deputado, é o presidente, apontam que nem crianças porque não conseguem verbalizar, ou dizem coisas muito triviais, né, e díspares, diferentes entre si. Essas pessoas que parecem que sabem, mas não sabem, acabam, se fosse perguntar para cada uma do que trata, perceberiam que ou não sabem ou estão falando coisas absurdamente diferentes. Não é a mesma, a política não é a mesma coisa para todos eles. Portanto, para quem arroga para si o status de que sabe do que fala, por favor, pense na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de abstração, no treino abstrato, ou seja, o treino na leitura, na discussão, no diálogo logicamente coerente, né? Bastante conhecimento, e conhecimento é uma história já de convivência com o tema tratado. Então, se tu que quer se pôr na postura de que sabe o que fala, pense, tu sabes mesmo, ou eu sei mesmo do que eu estou falando? Eu consigo conceituar? Eu tenho essa capacidade cognitiva? Se sim, podes ir para um diálogo na postura de quem sabe. Se não sabe, como eu sei pouca coisa, mas quando eu vou falar daquilo que eu não sei, eu tenho uma postura de mero opinador. Portanto, eu não vou brigar, eu não vou me impor, né? Porque eu estou na situação de quem está meramente opinando. E quem sabe, começando uma caminhada de uma aprendizagem simbólica, coerente, a ponto de eu saber do que falo. Não sei se foi muito complexo, mas fica aí a minha dica. Pensem na história de convivência com os temas que tu estás abordando, para ver se tu estás com condições cognitivas de dizer, eu sei do que eu falo.